presentes aqui no santuário e que rezam conosco através da Rádio Montanhesa, da Rádio Web Semeando e das redes sociais. Nós estamos mais habituados na nossa memória a recordar as bem-aventuranças descritas pelo evangelista São Mateus no início do Sermão da Montanha. Mateus começa com as bem-aventuranças, o Evangelho do sal da terra e a luz do mundo, e assim vai. Porque Mateus diz que Jesus subiu a montanha e apresenta então a mensagem das bem-aventuranças. Lucas descreve o inverso. Jesus desceu da montanha. Então na Bíblia, esta passagem é conhecida como o Sermão da Planície. Mateus apresenta 8 bem-aventuranças. Lucas apresenta 4 bem-aventuranças e 4 advertências. Ai de vós! Nós temos aqui nesta passagem do Evangelho o GPS para encontrar o caminho da salvação. Nós não ficamos perdidos no caminho da salvação se nós assumirmos esta página da Bíblia a um só tempo, bonita e difícil, porque muitas vezes nós somos levados, do ponto de vista meramente humano, a pensar que bem-aventurado mesmo, feliz mesmo, é exatamente os 4 ai de vós que Jesus apresenta. Toda esta prosperidade, esta alegria, este bem-estar que recebe da parte de Jesus uma advertência. O cuidado que nós devemos ter. Senão a gente fica muito pobres, de tão enriquecidos do ai de vós que Jesus nos adverte. Os bens materiais, as coisas deste mundo, são sempre úteis e devem ser postas no serviço da construção da nossa vida, da nossa dignidade, mas não podem ser o foco essencial e principal da nossa vida. Deus tem muito mais para nos oferecer do que contentamentos e alegrias passageiras deste mundo. E aí nós encontramos, tanto no profeta Jeremias, quanto aqui no Salmo 1 que foi proclamado, nós encontramos essas duas realidades. O Salmo 1, Santo Tomás de Aquino disse que ele pode ser praticamente o resumo dos 150 salmos, de todo o livro dos salmos, porque ele apresenta os 2 caminhos que são postos diante de nós: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo se assemelha a uma árvore plantada à beira da torrente. Ela está sempre verdejante e produz muitos frutos. O caminho do ímpio se assemelha ao cardo no deserto, ou à palha seca, incapaz de florescer. Uma reflexão interessante para este Salmo 1 é que nós devemos ter esta atenção para não nos associarmos ao conselho dos perversos, não andar com os perversos, com a perversão, nem tanto personificando esta postura, mas entender o tanto que é arriscado para nós andar com os perversos, não andar com os perversos, não brincar com fogo. Quem brinca com fogo pode queimar-se. Não andar com os perversos, não parar diante dessas situações nos acomodando e muito menos nos assentar com os zombadores. É um caminho muito difícil
sem volta. Se nós nos habituamos a andar no caminho da perversão, nós vamos decaindo no nosso convívio com Deus, e de árvore verde plantada à beira das torrentes, nós passamos a cardos no deserto. Não andar com a maldade, não andar por caminhos tortuosos, ter essa advertência e esse cuidado. Não parar diante de situações que a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem, vai nos afetando, vai mudando a nossa mentalidade, vai nos atrapalhando a nossa sintonia com Deus. E pior ainda, nos assentar com os zombadores, que é exatamente a postura de quem passa a ensinar os outros a fazer as coisas erradas. Quando a gente diz, não tem nada a ver, pode fazer isso assim, não precisa cumprir este ensinamento, aquele outro, não é bem assim. Quando a gente vai camuflando o ensinamento do Senhor. Então esse Salmo 1 nos mostra que aquelas advertências das bem-aventuranças procedem porque é como quem está longe da torrente da água. Pensa que está tudo bem, se ilude achando que assim é que é bom, mas torna-se um cardo, torna-se uma folha seca sem vida. Ao mesmo tempo, nós temos que tomar muito cuidado para não nos estacionarmos na caminhada da fé. Não pensar que nós já estamos prontos e acabados, não. A nossa vida é dinâmica. Ou nós vamos adiante, ou nós retrocedemos. É preciso caminhar sempre avante, confiantes no Senhor, e jamais nos tornarmos pessoas que se regozijam na companhia dos zombadores, daqueles que desprezam a lei do Senhor. O profeta Jeremias apresenta esta mesma mensagem desses dois caminhos, dizendo que maldito é o homem que confia no próprio homem. E ao mesmo tempo ele descreve que quem confia no Senhor é capaz de ter uma vida fecunda, viver a verdadeira felicidade. É uma dupla alternativa que nós podemos assumir na nossa vida. Ou nós tomamos o caminho do Senhor, ou nós regredimos e retrocedemos nessa estrada que nos leva à salvação. A nossa confiança é no Cristo ressuscitado, conforme ouvimos no texto da carta de São Paulo aos Coríntios, mostrando que se nós não acreditarmos na vida eterna, na ressurreição de Cristo e na perspectiva da nossa própria ressurreição em Cristo, diz São Paulo, dentre os seres criados, nós seríamos os mais dignos de compaixão, porque tendo a inteligência que temos, nós não nos conformaríamos em ser fadados ao fracasso final com a nossa morte. Então a ressurreição é essencial para nós. Não podemos confundir e misturar a nossa fé com outras interpretações a respeito da existência humana. Nós não nascemos para este mundo. Nós somos cidadãos e cidadãs do infinito. É para lá que nós caminhamos. E assim nós devemos nos aproximar da fonte da vida, que é o nosso Deus. Cristo não ressuscitou apenas para si. Ele ressuscitou para nos ressuscitar a todos, trazendo-nos esta vida nova. Nós tenhamos esta confiança no Senhor, que em cada postura nossa de reaproximação das torrentes de água para nos manter vivos
espiritualmente, cada vez que nós nos aproximamos, nós somos ressuscitados por Cristo. Há um poema de Guimarães Rosa que ele descreve uma expressão dizendo: a primeira vez que me mataram, levaram o sorriso que eu tinha no meu rosto. A segunda vez que me mataram, levaram o brilho que eu tinha no meu olhar. E assim ele vai descrevendo as perdas. Nós, com a fé na ressurreição, nós podemos dizer sim, que somos atingidos por aqueles que querem nos afastar do Senhor. Mas toda vez que nos mataram, tirando o sorriso dos nossos lábios, Deus nos ressuscitou pela sua misericórdia. Toda vez que tiraram o brilho do nosso olhar, Deus nos ressuscitou, devolvendo-nos a alegria de viver. E assim que a nossa fé deve trilhar o caminho da salvação. Não como quem está pronto e acabado, já definido, mas como alguém que está em construção, na busca da eficácia da ressurreição de Cristo. Em cada missa nós celebramos esta realidade. É o Cristo que vence a morte no Calvário com a ressurreição. Cada missa reúne o Calvário da nossa vida e nos ressuscita pela graça do Senhor. Vamos continuar celebrando, renovando a nossa profissão de fé no Cristo ressuscitado, dizendo: creio